Olá, eu sou a Paty Kirsch e hoje vou falar sobre o sofrimento feminino no horror. É interessante a gente começar definindo os termos que a gente vai utilizar. Então, por que eu estou falando em horror? Nos Estados Unidos, quando a gente fala em terror, as pessoas associam a terrorismo. Então, nos Estados Unidos, não se usa a nomenclatura terror para esse gênero de filme. O termo terror não é utilizado quando se refere a materiais audiovisuais que provoquem medo. Então, qual que seria a posição aqui no Brasil? Bom, aqui no Brasil, se a gente for separar, terror se refere àquele horror mais psicológico, com cenas que tragam um medo, mas que não ofereçam tanto um espetáculo de corpos dilacerados. O termo horror aqui no Brasil já se refere a esse tipo de produção audiovisual que oferece um espetáculo de corpo sendo dilacerado, destruído, aberto, etc., com sangue, essas cenas de choque. De forma resumida, o termo terror se refere a um sentimento de medo, enquanto que o termo horror se refere a um termo de repulsa muito grande. Por isso, o terror e o horror aparecem misturados no mesmo produto cultural. Para a gente resumir aqui, a gente vai tratar sobre horror porque a gente vai falar sobre o sofrimento feminino, mas não só. A gente vai falar sobre como o corpo feminino aparece no horror. E isso não se refere simplesmente a um sentimento de medo, mas também se refere a um sentimento de repulsa. Porque é o corpo feminino que mais aparece sendo destruído, destroçado nos produtos culturais de gênero horror. Então a gente tem aqui na capa dos slides essa cena do clipe Sacrilege da banda Yeah Yeah Yes, em que mostra uma moça que está prestes a ser queimada viva. É uma cena de muito medo e eu achei que essa cena ela traduz bem, representa bem a temática que a gente vai tratar hoje. Então, como eu vou me concentrar em produtos culturais de audiovisual, mais especificamente em videoclipes e filmes, então eu vou falar um pouco sobre o exploitation, que é um gênero do cinema no qual a gente tem filmes apelativos e sensacionalistas. Esse tipo de filme sempre abusa muito da nudez, mas principalmente da nudez feminina, e mostra muita violência contra a mulher. Alguns subgêneros do exploitation são os filmes giallo, que são filmes no qual a gente tem um assassino de mulheres. Até é interessante a gente já começar falando sobre os filmes giallo, né, porque é uma temática corrente no horror, um homem, um assassino que mata mulheres, e apenas mulheres. Porque são mulheres, né? A gente não tem essa temática, a gente não tem a temática, por exemplo, de uma mulher matando homens tão frequentemente, muito menos de um homem que mata apenas homens. Isso não é comum, não é regular dentro do horror em geral. Mas os filmes de giallo, que recebem esse nome por ser descendente de um tipo de filme italiano que costumava ter um certo tom amarelado, por isso esse nome giallo. Então, dentro desse subgênero, dentro do horror em geral, mas mais especificamente dentro desse subgênero, a gente tem essa temática de um homem que mata mulheres. Santa Sangre, do Rodorovsky, é um exemplo muito bom desse tipo de filme, mas nós temos assim muitos filmes que exploram essa temática.
do homem que mata mulheres, né? Claro que muitas pessoas podem argumentar, mas é que isso acontece na realidade, né? No mundo real. Infelizmente é comum que serial killers matem apenas mulheres. E sim, sim, é verdade. Mas justamente acontece no mundo real porque já existe uma tendência nesses assassinos patológicos, psicopatas, etc., que eles tenham ódio por mulheres por causa da misoginia que já existe cultural e socialmente. Então, isso acaba aparecendo nos filmes também porque é cultural mesmo. Já é um fenômeno social do nosso mundo, da maioria das sociedades do nosso mundo, infelizmente. Um outro subgênero é o estupro e vingança. O They Call Her One Eye, que é um filme cult sueco, que inclusive serviu de inspiração para o Kill Bill, do Tarantino. Esse tipo de filme ele costuma ter como temática uma moça que é violentada, torturada e depois ela volta para se vingar e, logicamente, o corpo dela acaba sendo muito explorado nisso, ainda que depois ela volte para se vingar e para vencer de alguma forma, né? Superar o que aconteceu e mostrar que ela é mais forte do que seus algozes. Mas, de qualquer forma, essa coisa do estupro, ela acaba sendo explorada não de forma simplesmente a justificar a vingança da personagem, mas também acaba servindo como um espetáculo da tortura da mulher para quem está assistindo. Os filmes de slashers, nós temos muitos, muitos exemplos desses filmes. São filmes em que a gente tem um sujeito que é um psicopata que começa a matar um monte de gente. E ele não mata só mulheres, mas sempre acaba tendo uma ênfase nas vítimas mulheres. Alguns exemplos são Sexta-feira 13, Halloween. Mas existem muitos exemplos desse tipo de filme. É um subgênero bastante popular no horror. Um outro subgênero que é comum dentro do exploitation, especificamente, são os presídios de mulheres, né? Que acabam fetichizando a situação de mulheres que estão presas e que acabam aparecendo em situações de violência, sendo torturadas, sofrendo vários abusos da autoridade, etc. E também, nesses casos, o corpo feminino acaba sendo bastante explorado. Então, como não dá para falar sobre todos os filmes, evidentemente, eu escolhi um filme para a gente analisar, que é A Estrada Perdida, do David Lynch, de 1997, título original Lost Highway. O diretor David Lynch, ele costuma explorar tanto o horror como o surrealismo nos seus filmes, e é uma temática muito frequente a violência contra a mulher, inclusive a violência sexual. Muitas das cenas de horror nos filmes do Lynch acabam aparecendo na forma da violência sexual contra a mulher. Isso acontece em Coração Selvagem, por exemplo. Em Coração Selvagem tem uma cena bem forte de violência sexual contra a protagonista. E em Estrada Perdida a gente tem uma cena bem forte. Eu recomendo fortemente que vocês assistam a esse filme antes de terminar de ver essa aula. Eu vou deixar as referências aqui na descrição do vídeo, porque eu vou liberar spoiler. Não tem como eu não liberar spoiler para fazer essa análise. Esse print é de uma cena na qual a atriz Patrícia Arquette ela tá vivendo a personagem Alice e ela é ameaçada com uma arma e é forçada a tirar a roupa
diante de vários homens. É uma cena de estupro, na verdade, porque fica subentendido que ela vai ser obrigada a fazer sexo com o homem que está ordenando, que é um homem tipo um mafioso personagem, interpretado pelo ator Robert Loggia. É uma cena que, embora ela não seja explícita, ela tem um horror embutido nela. A gente percebe pela expressão da personagem que ela está com muito medo, muito assustada e sendo forçada ali a se despir diante dos 4 capangas do cara, além do cara, né? É uma cena muito humilhante para ela. E um detalhe que é muito impressionante é que muitos homens não veem essa cena como uma cena de estupro. Eles acreditam que é uma cena sexy e que, inclusive, ela está gostando do que está acontecendo, que é muito curioso alguém achar que uma mulher vai gostar de ser forçada a tirar a roupa sob a mira de uma arma. Mas, infelizmente, existe uma visão muito equivocada culturalmente do que é um estupro. A partir do momento que a mulher está sendo forçada a tirar a roupa, porque senão ela vai ser morta, não tem como ela estar gostando daquilo, né? Então, assim, eu não vou entrar em detalhes, mas essa é uma cena que ela tá com um propósito na trama, né? Tem o propósito de mostrar pra gente o quão dominador e violento esse homem é. Mas, de qualquer forma, é uma cena que acaba passando pelo espetáculo de expor o corpo da mulher, né, para o entretenimento. Agora, chegando aqui no clipe de Sacrilege do Yes, né, eu também vou deixar o link para os clipes que eu estou analisando aqui. E eu recomendo também que eles sejam assistidos antes de se assistir a essa aula. Nesse clipe, a personagem ela é perseguida pelos moradores de uma cidade pequena porque ela se relacionou com o padre da cidade. O mesmo padre que celebrou o casamento dela acaba se tornando amante dela. E pelo fato dela ser casada e estar tendo uma relação extraconjugal e pelo fato dele ser o padre da cidade, os moradores da cidade se acham no direito de impor uma punição aos dois, e essa punição acaba aparecendo de maneira muito violenta, né? Mas é curioso porque o padre ele é executado com um tiro, mas ela é queimada viva junto com o corpo dele e com o colchão, né, a cama, o lugar onde eles faziam sexo. É meio que uma purga simbólica que os moradores da cidade impõem aos dois. Então, assim, o que é muito forte, em primeiro lugar, é a preferência por se dar uma morte mais cruel para a mulher, mas também a forma como o corpo feminino acaba sendo explorado no videoclipe. Aqui a gente vê num print que tem um close, né, que o plano mostra ela de calcinha, a coxa, e enquanto que o corpo do homem acaba não aparecendo tanto. E isso é algo que se repete em muitos momentos ao longo do clipe. O corpo dela acaba aparecendo muito mais do que o corpo dos homens com quem ela se relaciona. Inclusive, quando ela também se relacionava com uma mulher e acaba aparecendo o corpo das duas com muito mais detalhe do que dos homens com os quais ela se relacionava. Então, esse clipe, ele
embora mesmo sendo um clipe de ficção e que a gente pode pensar que ele está mostrando uma crueldade maior com a mulher, justamente porque as pessoas seriam mais cruéis com a mulher, né, que acaba sendo o que acontece na realidade mesmo, mas mesmo assim existe uma opção no clipe por explorar mais o corpo da mulher do que o corpo do homem. E esse é um dos pontos que a gente está abordando aqui. Agora a gente vai falar sobre Thriller, do Michael Jackson. É um clipe do início dos anos 80. Um clipe que foi muito revolucionário para a época em que ele foi lançado. E ele segue bem. E que segue bem esse padrão de mostrar mulheres apavoradas, sofrendo muito, enquanto que o homem não está numa situação de sofrimento. Acaba sendo explorado um medo, né, da mulher, aquela ideia da histeria. Enquanto que o homem, ele não só não se incomoda, como ele acha tudo muito divertido. O clipe de Thriller, ele tem duas histórias, na verdade. Uma é a história, primeiro, do filme que o Michael Jackson e sua namorada estão vendo no cinema, que é um filme de horror, que mostra uma moça inocente. De repente, ela vê o namorado se transformar em lobisomem e o próprio namorado dela vai atacá-la. Enquanto ele ainda está humano, ele manda que ela vá embora, mas ela fica só gritando, olhando para ele, enquanto ele está se transformando. Que é sempre uma coisa que se explora muito, a burrice da mulher. A mulher é incapaz de fugir na hora que ela precisa fugir, acaba se tornando uma presa fácil. Ela fica apavorada, histérica e fica paralisada. E é muito curioso que quando ela vai ser atacada pelo lobisomem, ela cai no chão. Parece que ela vai ser violentada, porque ela está deitada, assustada e com os braços para cima. E ele está avançando sobre ela. Então, o paralelo com violência sexual aqui, ele é muito explícito. E o que acaba acontecendo depois, no clipe, é que a gente vê a moça no cinema com o Michael Jackson, apavorada, ela não tá gostando do filme. Só que o Michael Jackson tá rindo, né? Ele tá rindo do filme, ele tá achando engraçado. Não é que simplesmente que ele tá curtindo o filme em si, mas ele tá sentindo ali um prazer mórbido de ver a moça sendo torturada, sendo estraçalhada pelo lobisomem. Ele, inclusive, aparece comendo pipoca. Ele tá sorrindo o tempo inteiro. Ele não parece incomodado com a cena de violência contra a mulher. Enquanto que a namorada dele tá apavorada e resolve deixar o cinema porque não tá suportando aquele filme. Ela fala explicitamente que ela não consegue olhar aquilo. Então, quando eles saem do cinema, acaba que vários zumbis começam a cercá-los e o próprio Michael Jackson acaba virando um dos zumbis e a moça tem que fugir do próprio namorado, além dos outros zumbis, de todo aquele grupo. E, mais uma vez, essa moça faz a coisa mais estúpida que tem. Ao invés de correr dos zumbis, ela vai tentar se esconder dentro de uma casa abandonada, no qual ela acaba encurralada. Então ali a gente vê também essa moça apavorada, desesperada, numa cena em que ela vai ser provavelmente morta, torturada e morta. Então a gente tem um padrão que se repete nas duas situações mostradas ali no clipe, tanto a que seria ficcional como a que seria realidade ou sonho, que não fica claro, mas as duas situações ali que mostram uma mulher sendo vítima de um monstro e uma mulher que é incapaz de fugir, de lidar com essa situação sem ficar histérica, em choque. Agora, o último clipe que a gente vai analisar é One of Those Nights,
que é uma parceria do Weeknd com o Juice. Esse clipe mostra esses dois homens estão num bar, talvez se divertindo, usando drogas. Eu vou me concentrar especificamente no Weeknd porque ele aparece rodeado por 3 moças, como se ele estivesse namorando essas 3 moças ao mesmo tempo, e nenhuma das 3 se incomodasse de, de estar ali com as outras. Ele é o garanhão, o galo, né, rodeado pelas galinhas. E ele tá nessa situação, ele não parece bem confortável, mas ele parece niilista, ele não se importa com nada, então ele tá bebendo, tá fumando. E a mulherada do lado dele é meio que parte desse entretenimento. Então o que acaba acontecendo é que o bar é invadido por um ladrão muito violento, que tá com uma arma e vai ameaçando todas as pessoas. E quando ele chega no Weekend, as mulheres ao lado dele ficam bastante assustadas, mas é curioso que o ladrão ele não se comunica com nenhuma das mulheres, é como se fosse conversa de homem para homem. Ele chega conversando com o Weeknd, é o Weeknd que ele aborda, e o Weeknd continua com a mesma apatia que ele já demonstrava antes, num primeiro momento, e mesmo diante das ameaças do sujeito apontando uma arma para a cabeça dele, ele acaba achando aquilo engraçado e começa a rir. Só que a gente vê que ele tá rindo e a moça ao lado dele está assustada. Aí logo em seguida a gente vê que um tiro foi dado e que um sangue é espirrado na parede e é bem acima da cabeça de uma das moças, né? Fica bem claro, né? Tem um espelho ali e o sangue acabou sendo espirrado no espelho. E aí, um pouco mais pra frente, a gente percebe que, na verdade, não foi o Weeknd que foi baleado, mas que o Juice apareceu e deu um tiro na cabeça do ladrão. E foi esse o sangue, na verdade, que espirrou, não só lá no espelho, mas em todo mundo que estava sentado àquela mesa. E aí a gente vê que a expressão das moças é de pavor, né? Elas fogem logo em seguida, desesperadas diante daquilo, enquanto que o Weeknd continua ali fumando, bebendo, não parece incomodado, não procura nem limpar o sangue que espirrou no rosto dele. É como se não tivesse acontecido nada. Então, mais uma vez, a gente tem essa ideia de que as mulheres são histéricas e apavoradas e incapazes de raciocinar friamente, enquanto homens fazem o que precisa ser feito, né? O Weeknd aguentou o cara o ameaçando de maneira tranquila para distraí-lo, enquanto o Juice foi lá e deu um tiro no cara, fez o que precisava ser feito de maneira assim, um pouco heróica no contexto da história, porque o ladrão estava sendo violento com todas as pessoas dentro do bar, inclusive o dono do bar. Então, é como se os caras fizessem o que precisa ser feito, enquanto as mulheres ficam só gritando, atrapalhando, chorando. É um pouco essa ideia que acaba aparecendo de maneira velada na história. Agora, assim, só para concluir, eu gostaria de falar um pouco sobre esse conceito de que a dor é boa para a mulher. Essa ideia, ela é um pouco... ela acaba sendo transmitida culturalmente de uma forma um pouco naturalizada, mas ela não é explícita. As pessoas não dizem explicitamente que é bom que as mulheres sofram, mas as pessoas demonstram admiração por mulheres abnegadas, que abrem mão do prazer e que buscam para si uma vida de privação, que aceitam o sofrimento
em nome do amor pelos homens da vida dela, especialmente pelo marido, pelos filhos. E uma das formas como isso apareceu, inclusive cientificamente, foi através da relutância do uso do clorofórmio em cirurgias para as mulheres, né? A Silvia Nunes, ela tem um trabalho muito interessante sobre a questão de como o masoquismo é visto como inerente nas mulheres e como a sexualidade das mulheres é associada a um sofrimento, mas também essas ideias do quanto seria bom que as mulheres sofram, porque isso vai torná-las pessoas melhores. E é de um livro muito interessante dela, chamado O Corpo do Diabo entre a Cruz e a Caldeirinha, um estudo sobre a mulher, o masoquismo e a feminilidade, que eu tirei esse trecho que eu vou ler agora para vocês. A partir de 1850, o uso do clorofórmio em cirurgias foi largamente aceito. Entretanto, seu uso no trabalho de parto encontrou veemente oposição e os práticos se dividiram em advertências sobre sua utilização. Um aspecto desse debate que nos interessa frisar aqui é o lugar que os médicos deram a uma possível excitabilidade sexual que o uso do clorofórmio poderia propiciar. Relatam-se crises espasmódicas e delírios de caráter sexual. De um lado, os defensores do uso do anestésico argumentavam que essas crises não seriam produções da droga, mas que mostravam, na verdade, uma disposição feminina para a excitação sexual. De outro, os contrários a seu uso sustentam que essa excitação seria uma contraindicação, pois o clorofórmio mostrava que a mulher podia transformar as dores do parto em sensação de coito, aproximando-se assim de uma sexualidade bruta e sem governo. Implícito nesse argumento estava o medo de que, sob o efeito da anestesia, a mulher regressasse a um estado de natureza no qual a sexualidade ficaria fora de controle. É como se esses médicos defendessem um decoro produzido pela dor e privilegiassem a castidade e o controle dessas emoções em lugar do alívio do sofrimento. Ou seja, era muito comum entre os médicos e infelizmente, entre cientistas em geral, até o início do século XX, foi muito comum essa ideia de que a sexualidade feminina é perigosa e de que a dor ela é boa para que a mulher não viva essa sexualidade, não tenha essas excitações. Porque é muito curioso que médicos achassem que seria ruim que a mulher sentisse prazer sexual durante o parto, né? Hoje em dia, se a gente falar sobre isso, muita gente vai falar, nossa, antes fosse, né? Antes nós sentíssemos prazer sexual durante o parto. Mas era um período no qual a mulher sentir prazer sexual era algo inaceitável. Na verdade, ainda é uma ideia presente hoje, né? A mulher não pode fazer sexo por sexo ainda. A mulher tem que fazer sexo por amor. Então ela pode sentir prazer, mas é com o homem que ela ama. Ainda existe uma fantasia, né, acerca de um romantismo para as mulheres, enquanto o sexo seria algo que homens podem desejar livremente. Fica mais fácil a gente entender de onde vem essas fantasias culturais, né, com relação à sexualidade feminina. Né? Já existe há muito tempo essa ideia de que a sexualidade feminina é algo negativo. E uma das formas como isso acaba aparecendo é nesse culto a um sofrimento, a muitas vezes punições para as mulheres, e em especial as mulheres que são sensuais, né? que vivenciem suas sexualidades. Se a gente for reparar, também é um padrão muito forte em filmes de horror que as mulheres que fazem sexo tenham mortes mais brutais, quando às vezes mulheres que não têm uma sexualidade tão exuberante acabam sendo as que se salvam. Isso é um padrão muito forte em filme de horror.
E não só com relação à sexualidade, mas com relação ao uso de drogas também, né? As mulheres que não bebem, não fumam, acabam sendo as que se salvam. E então o que a gente acaba tendo no horror é uma representação de uma visão cultural, claro, mas também é algo que acaba reiterando, né, essa cultura. Então, a gente acaba tendo um ciclo no qual o que as pessoas já no íntimo acreditam acaba aparecendo na produção, mas também o que aparece na produção acaba tendo um peso na formação da mentalidade das pessoas. Outra coisa que é interessante a gente pensar é que o horror é visto como um gênero de menor qualidade entre os gêneros do cinema. E isso também se deve à forma como o corpo feminino aparece no horror. Todo tipo de produto cultural no qual o corpo feminino é explorado, ele também é visto como algo de menor qualidade, como algo que seria baixa cultura, digamos. Então, o corpo feminino em si, ele também é um fator que reduz, o respeito que as pessoas têm para um determinado produto cultural. Isso acontece também, a gente consegue ver no trabalho das divas pop, por exemplo. Elas exibem muito corpo e isso gera, por um lado, um sucesso, porque tem gente que vai gostar, vai achar sensual, etc. Mas a gente também tem um fenômeno de desvalorização do trabalho delas, porque muita gente vai dizer que é apelativo, que é vulgar. Então, de maneira alguma eu quero desencorajar vocês a assistir filmes de terror, ver videoclipes que abordem a temática do horror, né? Eu só, eu só quero que vocês consigam ver de forma mais crítica o que está aparecendo nesses produtos e consigam também interpretar. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima. Tchau, tchau.